Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos aí iniciando mais um dia, estamos iniciando mais um devocional, mais um dia na presença de Deus. Vamos juntos despertar para esse novo dia. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Vamos juntos entrar na presença de Deus e assim desfrutarmos deste dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marta querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos chegando. Que o nosso domingo seja um domingo extremamente abençoado. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Vamos começar mais um devocional. Como a gente sempre diz, né? Esse é o dia que o Senhor fez. E Ele nos despertou, nos acordou, para que possamos estar aqui diante da Sua presença, buscando, o adorando, engrandecendo o Seu nome, porque Ele é o nosso Deus, né? Bom dia, oficial Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Irla, sejam bem-vinda, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar esse dia, né? Para quem está chegando e não conhece o devocional, todos os dias às 6 horas da manhã entramos aqui online para um devocional, uma pequena palavra e finalizamos com um momento de oração. Dessa forma iniciamos o dia na presença de Deus. Então vamos juntos viver esse momento, desfrutar desse momento que o Senhor preparou. Estamos aqui por causa dele. Estamos aqui porque precisamos dele. Estamos aqui porque amamos o Senhor. Estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz e aquilo que ele tem para nos entregar nesta manhã e neste novo dia. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? O som tá bom para a gente dar início a esse momento de devocional. Vamos começar então. Obrigado, Gi. Eu quero ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 21 ao 22. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. É um texto muito conhecido de todos nós. É o momento onde Jesus é batizado, onde Jesus entra na água e o João Batista o batiza. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Bom dia, Dani, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero começar o devocional lendo esse evangelho. Diz assim, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Por isso que de repente pode ser que seja uma versão que você não esteja acostumado. Mas eu quero ler nessa versão para ficar mais claro, tá? Diz assim, Lucas 3, versículo 21. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Grava bem essa frase, o céu se abriu. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito ouviu-se uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho grande alegria. O mais interessante desse versículo, e é o tema do nosso devocional de hoje, é a frase, o céu se abriu. O céu se abriu. E hoje vamos falar um pouquinho sobre vivendo um tempo de céus abertos.
vivendo um tempo de céus abertos. Você quer viver esse tempo de céus abertos sobre a sua vida? Eu sei que existem momentos na nossa vida que as coisas não fluem, as coisas não acontecem como esperávamos. Parece realmente que os céus sobre nós estão fechados. Nada acontece, não temos respostas. Deus parece que está em silêncio, não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Às vezes somos dominados por notícias ruins. De repente somos acometidos de alguma enfermidade, problemas vividos por outras pessoas, nossos filhos, entes queridos que estão de repente passando alguma dificuldade. Ou seja, você olha para cima e a sensação que você tem é que os céus estão fechados. Nada acontece. Eu não sei se você já passou momentos assim, eu creio que sim, eu já passei vários momentos assim, onde eu não via e não enxergava perspectiva de nada. E é uma sensação horrível porque, por mais que você tenha fé, por mais que você acredite em Deus, por mais que você olhe para trás e veja o que Deus já fez por você, pela sua família, pela sua vida, parece que os céus estão fechados. Na verdade, qualquer situação contrária à nossa perspectiva, à nossa esperança, isso atinge a nossa visão espiritual. Eu não sei se você sabe, mas temos a nossa visão espiritual e precisamos exercitá-la. A visão espiritual nada mais é do que olhar as situações da vida na perspectiva de Deus. A visão espiritual é você olhar para as coisas da vida na convicção de que existe um Deus que nada foge do seu controle e que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é Rei e que Ele é Pai. Isso é a visão espiritual. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E os problemas da vida, as cargas que a gente recebe, as demandas da vida, os desafios, eles cegam a nossa visão espiritual. Essas coisas afetam. E não conseguimos enxergar que Deus já escancarou os céus ao nosso favor. Não conseguimos enxergar que os céus já estão abertos. Mas os nossos olhos continuam fechados. Os nossos olhos continuam fechados. Somos tomados pelos problemas da vida, não conseguimos perceber que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo dentro de uma situação ruim, existe ali a bondade de Deus, existe ali os céus abertos. E quando vemos esse versículo que fala do batismo de Jesus e que os céus foram abertos sobre ele, isso me traz uma seguinte reflexão, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Será que é possível vivermos também dias de céus abertos na nossa vida? Será que a nossa vida vamos experimentar céus abertos? Jesus é um exemplo para mim e para você de que é possível viver um tempo novo, é possível viver coisas novas e é possível olhar para cima e ver os céus abertos sobre nós. Jesus é o modelo a ser seguido. Jesus é o modelo a ser seguido para todos aqueles que querem viver o tempo de céus abertos sobre a sua vida. E nesse versículo que eu li, eu separei algumas coisas importantes da postura e da conduta de Jesus, que nos faz experimentar céus abertos em nossa vida. É tempo de céus abertos.
É tempo de novo acontecer, é tempo das coisas acontecerem. Eu sempre digo, Deus sempre nos dá uma palavra toda manhã para mostrar que os céus continuam abertos. A palavra de Deus, ela deve renovar-se em nós. Deve renovar a presença do Senhor, deve renovar os céus abertos. Entender de que Deus ainda não completou a sua obra sobre as nossas vidas. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai realizar. Nenhuma palavra de Deus volta vazia, antes ela produz aquilo para o qual ela foi enviada. Entenda isso. Toda vez de manhã, quando você acorda e ouve uma palavra de Deus, entenda que é os céus abrindo sobre você. Toda vez que você acorda de manhã, medita na palavra de Deus, se coloca na presença de Deus, é os céus abrindo sobre você. Mas existem algumas coisas que precisamos fazer, algumas posturas, algumas condutas, algumas coisas que são importantes para que a gente mantenha os céus abertos sobre nós. Isso é muito claro nesse versículo que lemos do batismo de Jesus. Isso é muito claro. A postura que Jesus teve diante do seu batismo, diante desse momento tão especial na vida de Jesus. Jesus precisava ser batizado? Fica essa pergunta no ar. Jesus precisava passar pelo batismo? Entenda uma coisa, para viver tempo de céus abertos, a primeira coisa que a gente precisa é ser obediente. É ser obediente. No verso 21 que lemos do capítulo 3 de Lucas, diz assim: depois que todo o povo foi batizado, naquele momento, Jesus também foi batizado. Nesse momento, Jesus estava sendo obediente. Obediente. Ao ser batizado, Jesus não fez isso movido por uma onda de batismo, onde todo o povo está sendo batizado, eu vou também, não. Mateus descreve, Lucas não descreveu tantos detalhes, mas Mateus descreve com mais detalhe, com mais precisão, que João Batista, que era o que estava batizando, que era primo de Jesus, ele relutou, ele não queria batizar Jesus, ele relutou, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista disse isso: eu que preciso ser batizado por ti. Mas nesse momento Jesus deu um exemplo de obediência, dizendo: convém cumprir toda a justiça. Convém cumprir toda a justiça. Nesse momento Jesus estava dizendo para João Batista o seguinte: a lei precisa ser cumprida. Aquilo que eu vim fazer precisa ser feito. Aquilo que meu Pai mandou fazer, eu preciso fazer. Convém que se cumpra toda justiça. O céu se abriu sobre Jesus porque ele teve um passo de obediência. Sabe, queridos, a obediência move o coração de Deus. A obediência, eu costumo dizer que ela é a velocidade da bênção. Quanto mais você obedece, mais você é agraciado, mais você recebe do Senhor. O Senhor se alegra em corações obedientes. Se o próprio Jesus obedeceu para que se cumprisse toda a justiça, quem somos nós para não obedecer ao Senhor e aquilo que Ele diz para cada um de nós? Então, queridos, faça, dê o passo de obediência, viva uma vida de obediência àquilo que Deus te confiou a fazer. Sabe, queridos, a nossa vida, ela não nos pertence. A nossa vida pertence a Deus. Nós somos simplesmente mordomos de tudo aquilo que Deus nos confia.
temos uma responsabilidade sobre a nossa vida que recebemos de Deus e conseguimos viver plenamente responsáveis por ela se estivermos dentro da obediência em relação a tudo aquilo que Deus nos confiou. Então, queridos, o primeiro passo para você ver os céus abertos sobre a sua vida é a obediência. Sabe, a desobediência foi o motivo que existiu o pecado e houve a separação entre Deus e o homem. A desobediência fecharam os céus. Sabe, o profeta Isaías, que é um livro fantástico, o livro do profeta Isaías é um livro messiânico, que ele fala muito sobre a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. E a desobediência, ela gerou em nós o pecado e nos distanciou de Deus. A desobediência faz o céu fechar. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: a vida torta de vocês, a vida torta de vocês, a vida pecaminosa, foi o que separou de Deus. Os seus pecados estão entre você e Deus, e Ele agora não os ouve. Olha que palavra dura. A vida pecaminosa de vocês, a vida de desobediência, foi o que separou de Deus. Seus pecados estão entre você e Deus, e Ele agora não os ouve. Sabe, queridos, existem algumas obediências que elas exigem sacrifícios. Existem obediências que exigem renúncia. Existem obediências que exigem entrega. Quando Abraão obedeceu a Deus entregando Isaque, imagine a dor de um pai. Imagine a dor de um pai. De entregar o seu filho, que era filho da promessa, que ele já estava esperando há muitos anos. E quando essa promessa vem, Deus vira para Abraão e pede para Abraão sacrificar o seu filho, entregá-lo como holocausto. O mais interessante é que Abraão não questionou, Abraão não reclamou, ele simplesmente levantou, pegou o seu filho, pegou tudo aquilo que era necessário para o holocausto e foi cumprir. Essa obediência abriu os céus sobre Abraão. E Deus disse 2 vezes para ele como resposta: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me obedece. A obediência é um passo de fé, de certeza e de convicção. E de céus abertos. De céus abertos. Por isso Jesus Cristo obedeceu cada detalhe e recebeu a autoridade de Deus para que o céu estivesse sempre aberto sobre ele. Queridos, a obediência mantém os céus abertos sobre a sua vida. Nunca esqueça disso. Seja obediente até o fim. Isso vai lhe custar renúncia, isso vai lhe custar sacrifícios, mas os céus permanecerão abertos sobre a sua vida. Esse é o primeiro passo para manter os céus abertos, é ser obediente. Segundo passo importante para que possamos deixar e manter os céus abertos sobre a nossa vida: não abra mão da oração. Esses dias estamos falando muito sobre oração. O Espírito Santo está nos alertando muito sobre a oração. A oração é a chave para uma comunhão íntima e profunda com o nosso Criador, com o nosso Senhor.
Não negocie a sua oração por nada. Não abra mão da oração. Esse é um dos maiores motivos que o devocional existe. Toda manhã às 6 horas da manhã. Sempre finalizamos esse devocional com um momento de oração. Não abra mão da oração. No versículo 21, no verso 21 do capítulo 3 de Lucas, que lemos, diz assim: enquanto ele orava, o céu se abriu. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Ah, querido, jamais negocie esse momento com Deus. A nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso. A oração é o nosso combustível, é o que nos faz permanecer de pé, é o que nos faz caminhar, é o que nos faz vencer todos os dias e é o que mantém os céus abertos sobre nós. Foi exatamente no momento da oração de Jesus que o céu se abriu. Não sabemos se estava orando silenciosamente ou em alta voz, a Bíblia não fala, mas o autor deixa claro que ele estava orando. E a oração foi dirigida aos céus. Por isso Jesus nos ensinou a orar sempre dizendo: Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus nos ensinou a orar, o início da oração é: Pai nosso que estás nos céus. Sabe, para quem não ora, não percebe os céus abertos. Para quem não ora, possivelmente os céus estão fechados. Porque essa pessoa que não ora, ela está sem perspectiva, provavelmente. Ela está sem esperança, sem expectativa. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos vivendo o propósito de Deus na nossa vida, estamos sempre em oração, o exaltando, glorificando, oração de gratidão, de súplicas. A palavra de Deus diz que eu olho para os montes, ou seja, para o alto, e é de lá que vem o meu socorro. É dos céus abertos que vem a provisão, que vem o socorro, que vem o sustento. É os céus abertos sobre a nossa vida que os milagres e as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. O próprio Jesus falou sobre a persistência da oração. O próprio Jesus falou e nos ensinou sobre vivermos uma vida de oração. Mateus capítulo 7, versículo 8 diz o seguinte: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta será aberta. Ou seja, todo aquele que tem uma atitude, as coisas acontecem. Todo aquele que clamar vai receber. Todo aquele que buscar em oração vai encontrar. Todo aquele que persevera, ou seja, que bate, a porta será aberta. Mantenha uma vida de oração. Dessa forma os céus permanecerão abertos sobre a sua vida. Bom dia, Heloísa querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mantém uma vida de oração. Sabe, Jacó teve uma experiência em sua vida e a sua vida foi transformada. Ele estava em Betel e teve uma visão de anjos subindo e descendo escadas. Após a experiência, ele declarou, olha o que ele declarou em Gênesis capítulo 28, versículo 16 e 17, diz assim: sem dúvida, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. Ele estava aqui o tempo todo e foi incapaz de conter o espanto. Que coisa inacreditável e maravilhosa e santa! Esta é a casa de Deus, é a porta dos céus. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Os céus abertos geram em nós experiências extraordinárias. Os céus abertos nos faz fortalecidos e nos faz caminhar
na convicção de que tudo se torna possível, porque somos obedientes e temos uma vida de oração. Terceira coisa que podemos extrair desse texto, desse batismo de Jesus, e que precisamos ter a consciência de que isso mantém os céus abertos. Devemos tomar posse do poder de Deus sobre nós. Continuando no verso 21 de Lucas 3, diz assim: e o Espírito Santo, na forma de pomba, desceu sobre ele. O Espírito Santo, na forma de pomba, desceu sobre ele. Sabe, logo em seguida que o céu se abriu, veio uma pomba simbolizando o Espírito Santo e pousou sobre Jesus. Ali a Trindade estava se manifestando. A voz do Pai, a presença do Filho e o Espírito Santo sobre Jesus. Este sinal mostrou que Deus quer repousar o seu Espírito sobre nós. O poder de Deus se manifesta em nós através do Espírito Santo, entenda isso. Somos completamente revestidos, somos completamente agraciados por esse poder. A palavra de Deus diz que o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo naquele dia, habita em nós. Precisamos olhar para dentro de nós e entender e reconhecer esse grande poder que temos através do Espírito Santo. Por isso precisamos ter uma vida de obediência, uma vida de oração, para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz desse poder, para que possamos andar segundo essa vontade, a vontade de Deus. O poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo. É interessante que durante o dilúvio, Noé usou uma pomba para saber se as águas já estariam baixando ou não. Enquanto não havia lugar para a pomba pousar, ela sempre voltava. Ela sempre voltava. O Espírito Santo encontra em você um lugar para pousar? O Espírito Santo encontra em você um templo para ele habitar? Entenda que você já é cheio do Espírito Santo. O próprio Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Antigamente o Espírito Santo, no Velho Testamento, vemos que ele só habitava, e de modo passageiro, em reis, profetas, sacerdotes e alguns juízes. Ele vinha, fazia o que tinha que fazer, executava o que tinha que executar e voltava ao Pai. Hoje não. A partir do momento que você entendeu que Cristo é seu Senhor, seu Salvador, você é tomado e revestido pelo poder do Espírito Santo. E ele não volta mais, ele não sai mais de você. É ele que te conduz, é ele que te orienta, é ele que te capacita, é ele que te enche de sabedoria. É através dele que a graça de Deus é manifestada sobre você. Nós temos que tomar cuidado para não apagar o Espírito Santo. Não apagar o Espírito Santo. Davi entendeu muito bem isso, porque ele sabia que o Espírito Santo naquela época, como eu falei, ele ia embora. E Davi disse num determinado momento: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ah, queridos, quando apagamos o Espírito Santo, vivemos uma vida completamente perdida, sem rumo, sem direção, sem poder. Então tome posse do poder de Deus sobre a sua vida. Sabe, o Espírito Santo deseja transformar a nossa vida todos os dias. O Espírito Santo deseja restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Receba esse poder do alto,
que vem desses céus abertos, que vem desses céus abertos. Tomar posse do poder de Deus é exatamente ser cheio do Espírito Santo. Sabe, olha o que a palavra de Deus diz sobre a questão de o poder de Deus se manifestando, os céus abertos e a glória de Deus sendo manifestada. Em Atos capítulo 7, versículos 54 e 56, ali vemos o primeiro mártir do Evangelho, que foi Estevão. E olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 7, versículo 54. Mal ele acabou de falar, ou seja, mal ele acabou de pregar o Estevão, o povo deu vazão à fúria, com várias ofensas, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção no que eles estavam falando. Ele tinha os seus olhos apenas para Deus. E naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele estava vendo Deus em toda a sua glória, com Jesus ao lado, e ele exclamou: vejo céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Mas olha o que ele disse: eu vejo os céus abertos. Precisamos, querido, todos os dias ver os céus abertos sobre a nossa vida, de onde vem a glória de Deus, de onde é manifestado o seu poder. Estevão olhou e viu os céus abertos e viu o Filho do Homem ao lado de Deus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. E ali ele suspirou. Foi o primeiro mártir da história da igreja. Precisamos sempre ver os céus abertos sobre a nossa vida. E para finalizar, queridos, o quarto e último ponto que podemos extrair é que para ver os céus abertos, alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus para nós. No verso 22 de Lucas 3 que lemos, diz assim: com o Espírito ouviu-se uma voz. Ali Jesus ouviu a palavra. Ali Jesus ouviu Deus falando. Assim que a pomba apareceu, todos também ouviram, que viram vindo do céu. A voz de Deus veio dizendo sobre ele: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe, tudo que ouvimos de Deus vem do alto. Tudo que ouvimos de Deus vem do seu trono. Tudo que ouvimos de Deus vem da sua soberania. Tudo que ouvimos de Deus vem dos céus abertos. Pedro também viu o céu aberto e através de uma visão Deus falou com ele. Falou com ele, explicou a ele sobre que ele deveria pregar aos povos que ainda não conheciam o Evangelho. Num determinado momento da vida de Pedro, Pedro viu os céus abertos. E a palavra, a voz de Deus para a vida dele, o instruiu a pregar para outros povos que não conheciam o Evangelho. Em Atos capítulo 10, versículo 9, vemos isso. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Olha o que ele foi fazer, ele foi orar. Os céus abertos só é possível quando mantemos uma vida de oração. E quase meio-dia, sentindo fome, começou a pensar no almoço, provavelmente. Enquanto a comida era preparada naquela casa, ele caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus abertos e algo parecido como um lençol, amarrado com várias cordas, nas 4 pontas que desceu até o chão. No momento que Pedro orava, ele viu os céus abertos. Deus precisou abrir os céus para mostrar a Pedro o que ele precisava fazer, que ele precisava ganhar vidas e almas que não conheciam o Evangelho.
Isso porque Pedro já era pregador da palavra, mas ele continuava sendo atiçado, chamado a atenção para continuar pregando. E ele entendeu isso quando o céu se abriu sobre ele. Sabe, quem ama a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, sempre vai receber uma mensagem vinda do céu. Sempre vai receber uma palavra vinda direto do trono de Deus. Mantenha os céus abertos sobre a sua vida. Mantenha os céus abertos sobre a sua vida. Isso é possível. Através da vida de Jesus, do batismo de Jesus, vimos que isso é possível. Manter os céus abertos é possível através da obediência, através de uma vida plena de oração e através de tomar uma postura e uma posse do poder de Deus sobre a sua vida. Mantenha os céus abertos, se alimentando da palavra de Deus. É possível, é possível. O pastor Bill Johnson, eu quero finalizar com essa frase dele que eu achei fantástica quando eu estava preparando essa mensagem. O pastor Bill Johnson diz o seguinte: onde se vê o sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é o prenúncio de que os céus estão abertos, e a chuva do avivamento descerá, e liberará uma colheita espiritual diferente de tudo que já se viu. Olha isso, onde se vê um sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é prenúncio de que os céus estão abertos, e a chuva do avivamento descerá e liberará uma colheita espiritual diferente de tudo que já se viu. Como é que estão os céus abertos sobre a sua vida? Você tem percebido isso? Você tem olhado para o alto e visto os céus abertos sobre a sua vida? Ou o céu sobre a sua vida está cinza? Ou o céu sobre a sua vida está fechado? Na verdade, ele sempre está aberto, mas nós não enxergamos. Se não formos obedientes, se não tivermos uma vida plena de oração, se não tivermos revestidos com o poder do Espírito Santo sobre nós, e se não tivermos nos alimentando da palavra de Deus. Essas são as questões e os pontos para que possamos enxergar os céus abertos. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês, esse devocional. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado como me abençoou. E procure, através da sua visão espiritual, enxergar sempre os céus abertos sobre a sua vida. Que é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o seu sustento, é de lá que vem a voz de Deus, é de lá que vem as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mantenha os céus abertos sempre, através da obediência, da oração, da palavra de Deus e através do poder de Deus sobre as suas vidas. Amém, queridos? Que possamos viver isso. A palavra de Deus, ela só é vida em nós quando a experimentamos através da prática. Tudo que vocês ouvem aqui pela manhã deve produzir atitude em vocês, deve produzir prática em vocês. Senão só vai ser teoria. E a teoria, ela se desfaz com o tempo. A teoria, ela se dissipa com o tempo. Mas a prática não. A prática gera em nós atitudes grandiosas e duradouras, onde conseguimos desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mantenha os céus abertos sobre a sua vida e tenha uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Amém, Amira. Deus abençoe, querida. Amém, Lucas. Vamos orar, queridos? Vamos finalizar esse devocional com uma oração.
pedindo para que Deus hoje nos fortaleça mais e mais, que Deus nos dê hoje graça, favor, e que possamos viver nessa disciplina. A vida cristã é uma vida de disciplina, é uma vida de atitudes espirituais que geram para nós um peso de eternidade, e precisamos estar conscientes de que somos realmente filhos de Deus e vivemos debaixo de um grande céu aberto sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer na Tua presença. Viemos aqui guiados pelo Teu Espírito, sustentado pelo Teu Espírito. Obrigado por nos despertar e nos fazer acordar para um novo dia. Sempre que acordamos é uma nova oportunidade. Sempre que acordamos é um recomeço. Sempre que acordamos é um momento onde podemos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ao acordarmos, podemos viver o novo de Deus a cada instante. Por isso somos gratos, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Obrigado porque mesmo diante da nossa incredulidade, infidelidade, ou aquilo que ainda não está plenamente entendido em nossas vidas, o Senhor permanece fiel. Não temos todas as respostas que gostaríamos de ter, mas a Tua fidelidade permanece sobre as nossas vidas, nos conduzindo, nos fazendo caminhar e nos fazendo pessoas melhores a cada dia. Obrigado, Senhor, por nos despertar e nos trazer na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra de hoje, que nos mostra que existe sim um céu aberto sobre nós. Que os dias não são simplesmente dias cinzas, mas são dias que eu posso olhar para o alto e ver a Tua glória, ver a Tua manifestação, ver a Tua soberania, ver o Teu cuidado sobre cada um de nós. Como é bom olhar para o alto e ver os céus abertos. Obrigado, Pai. Que possamos aprender através dessa Tua palavra de hoje que devemos ser homens e mulheres obedientes, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente daquilo que o Senhor nos pede para fazer. Devemos fazer plenamente como pessoas obedientes à Tua palavra, obediente à Tua vontade, obediente às Tuas ordens, mesmo que isso exija sacrifícios e renúncias. Queremos dizer nesta manhã, Senhor, estamos aqui. Usa-nos da forma que o Senhor quiser. Faça de nós um instrumento dos Teus planos e dos Teus desígnios para este mundo e para esta humanidade. Usa-nos plenamente, Senhor. Estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. Estamos aqui para realizar a Tua vontade. Queremos ser obedientes até o fim. Que a nossa obediência seja plena, convicta de que estamos obedecendo um Deus soberano, Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas. Que possamos também, Pai, estar ouvindo a Tua voz todos os dias através da Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Que a cada dia o Senhor possa falar conosco e nos instruir, nos dar novas direções e caminhos que devemos seguir. Que possamos estar plenamente sensíveis a essa voz. Oh, Pai, como é bom saber que sobre nós e em nós existe o poder do alto através do Espírito Santo que nos reveste, que nos consome e que nos faz realmente executar a Tua vontade. Não retire o Teu Espírito de nós, que possamos não apagar o Espírito Santo, mas viver plenamente debaixo desse poder, ser conduzido por esse poder. Só dessa forma conseguiremos realizar a Tua vontade neste mundo. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra, que possamos viver intensamente no dia de hoje e sempre lembrar que os céus sempre estarão abertos sobre nós.
que os nossos olhos possam estar sempre atentos, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem as nossas bênçãos, é de lá que vem o teu poder e glória. Pai, eu oro por todos aqueles que estão aqui online comigo, que o Senhor os abençoe em tudo. Eu sei que basta um toque teu, uma palavra tua e tudo se faz novo. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor não terminou com eles, pelo contrário, só está começando, e que esta obra será completa na vida de cada um deles. Abençoa sua casa, suas famílias, seus filhos, tudo que eles fizerem hoje seja em função desses céus abertos sobre a vida deles, e que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para entregar no dia de hoje. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão mais tarde. Que o Senhor os abençoe com essa palavra. Que o Senhor ensine, os conduza, nos instrua, para que eles possam enxergar com os olhos da fé os céus abertos sobre a vida deles. E experimentarem coisas extraordinárias que só o Senhor tem e só o Senhor proporciona. Obrigado, Pai, que este novo dia que está começando agora sobre nossas vidas seja um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça, do Teu favor, e que os céus continuem abertos e que possamos desfrutar de tudo que vem dele, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença e que ela continue conosco o dia todo, onde possamos desfrutar dela e aprender mais e mais do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida para vocês. Amém? Experimente viver debaixo desse céu aberto e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Continuamos o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler Salmos, começar o livro de Salmos. Ontem terminamos Provérbios e hoje vamos começar a ler o livro de Salmos. Quem está comigo aí junto? Vamos ler Salmo 1 e vamos a cada dia lendo o livro de Salmos. Vai demorar mais de um mês, tá? Mas não importa, o importante é a gente estar meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então hoje vamos ler o Salmo 1. Só quando chegar no Salmo 119, que é um salmo longo, que a gente vai dividi-lo em dias também. Mas chegando lá, eu falo sobre isso, tá bom? Mas vamos ler um capítulo de cada vez do livro de Salmos e manter a nossa leitura diária, que é importante. Afinal de contas, para a gente ver os céus abertos, precisamos ouvir a voz de Deus, estar atento à sua voz, e isso só é possível através da sua palavra, que é ela que nos fala, que nos orienta e que nos guia. E eu sei que você vai ter uma experiência muito boa com o livro de Salmos. Ele é um livro fantástico. Tem muito que nos ensinar sobre louvor, adoração e principalmente sobre oração. Porque o livro de Salmos era um livro de oração daquele povo. Amém, queridos? Vamos caminhando junto nessa? Que Deus os abençoe. Hoje é um dia especial, um domingo especial. Um dia, que a gente vai na casa do Senhor, cultuá-lo, adorá-lo. Não perca essa oportunidade. Esteja sempre na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã. Se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Fiquem com Deus, queridos. Até amanhã, se Deus assim permitir.